prazer, futuro. Senhoras e senhores, ele é o futuro da sua família. Ele é o futuro do Real Madrid. Ele é o futuro do futebol. E ele é o futuro da nossa seleção brasileira. Iluminado. Ele tem a aura. O Endrick é simplesmente predestinado. E nada explica ser diferente. E cena absurda esse moleque nos proporcionou hoje. Assim como fez no jogo contra a Inglaterra. Com pouquíssimo tempo após entrar na partida, ele marca o seu primeiro gol vestindo a camisa da seleção brasileira em pleno Wembley. No jogo de hoje, dentro da sua futura casa, com 4 minutos de partida, ele marca o seu primeiro gol no Santiago Bernabéu. Não pelo Real Madrid, mas sim pela nossa seleção brasileira. Batendo o jogo em 2-2 naquele momento, pra encher o coração de orgulho do pai desse moleque. E uma cena simplesmente fantástica. Endrick corre em direção ao seu pai e comemora junto a eles. Florentino Pérez não tá assistindo o jogo desse jeito aqui, eu sou uma geladeira 15 portas. Mas esse garoto tem apenas 17 anos de idade. Sim, ainda é muito cedo afirmar qualquer coisa, mas se depender do que ele já mostrou vestindo a camisa do Palmeiras, um dos maiores clubes do Brasil, vestindo a camisa da maior seleção do mundo, e o potencial que ele tem para mostrar no Real Madrid, dependendo da estrela que esse garoto tem, Endrick será simplesmente um dos melhores jogadores do mundo. O maluco não tem uma estrela, o maluco é a própria constelação. Que pena que tenha tanto torcedor brasileiro que não gosta do Endrick, que o critica independente de qualquer coisa. Eu, como torcedor da seleção brasileira, torcedor do Real Madrid e amante de um bom futebol, torço sinceramente para que Endrick tenha um futuro brilhante e evolua cada vez mais, se tornando um grande jogador que possa ajudar a nossa seleção brasileira cada vez mais. Impressionante como o Endrick só sabe fazer gol fácil, gol debaixo da trave. É isso que os invejosos falam sobre esse garoto. Então segura o papum, goleiro. Que pancada e que golaço do Endrick. O melhor disso tudo foi essa imagem aqui que vai ser histórica. Vai entrar para a história do futebol sem sombra de dúvidas. O Endrick, depois de fazer um gol dentro do Santiago Bernabéu, o gol de empate contra a Espanha. E olha o garoto prodígio aqui da Espanha. Yamal, Yamal. Não fica nervoso não. Ele fechou até a mãozinha de tanto nervoso que ele ficou ao ver o Endrick fazendo história dentro do Santiago Bernabéu. Primeira coisa que o Endrick foi fazer foi dar um abraço no seu pai, que tava maluco na arquibancada, morrendo de orgulho, vendo o filho fazendo gol dentro do Wembley e dentro do Santiago Bernabéu em menos de 2 semanas. Um abraço especial, um abraço de realização. Eu fico tentando imaginar o que se passa na cabeça do pai do Endrick nesse momento. Endrick é iluminado, meus amigos. Uma lenda, uma máquina. Segundo gol de Endrick marcado na seleção brasileira. E não foi marcado contra qualquer seleção mequetrefe, não. Foi contra a Inglaterra e agora contra a Espanha, empatando um jogo que parecia perdido. E que finalização. Eu tenho que parar, e aqui ó. Que finalização de um craque. É o homem do Hexa, porra. Eu quero lembrar vocês que Endrick tem apenas quantos anos? 17. E mais uma vez marcou um gol histórico. E o Wembley foi o jogador mais novo a fazer um gol. E agora marcou seu primeiro gol no Santiago Bernabéu. Lugar onde ele vai ser artilheiro. Lugar onde ele vai meter muito gol ainda. Eu tava desacreditado com a seleção desde o jogo contra a Inglaterra. E agora contra a Espanha parecia tudo perdido. Mas no segundo tempo o Brasil conseguiu empatar com um gol de Endrick. Pelo amor de Deus, Endrick é titular nessa seleção, ele não pode ficar no banco não. Que início emocionante e iluminado de Endrick com a camisa da seleção brasileira. É ele o grande nome dos primeiros 2 passos da era Dorival Júnior, não tem como falar outra. Autor do gol da vitória da seleção brasileira sobre a Inglaterra, entrando faltando menos de 15 minutos para acabar o jogo. Bem posicionado, oportunista para fazer o Brasil lavar a alma e vencer um grande adversário, inclusive sendo o jogador mais jovem por seleções a marcar no lendário estádio de Wembley. O jogo estava complicado para o Brasil tomou um amasso da Espanha no primeiro tempo, conseguiu diminuir o jogo ali num lance de erro do goleiro Unai Simón. Endrick entrou em campo e foi dele o gol que empatou a partida contra a Espanha. Uma bola difícil, teve que chutar de bate-pronto aonde a bola tinha que entrar. Pra tirar do goleiro e do zagueiro que estava em cima da linha, pra emocionar a sua família que estava na arquibancada, e óbvio que ele foi lá dar um abraço no seu pai. É o início de um processo. Endrick tem pouco mais de um tempo de minutagem e já marca 2 gols com a camisa do Brasil. E não são quaisquer gols, o cara marcou contra a Inglaterra e Espanha, inclusive pisando na sua futura casa, o Santiago Bernabéu, e marcando pela primeira vez com a camisa verde e amarela.
brilhando pela primeira vez em território europeu, mesmo ainda sem jogar lá. Uma resposta que fala que ele vai perder espaço, não vai ser aproveitado pelo Real Madrid. Outro ato de perseverança foi ter pedido a bola para bater o pênalti no último minuto do jogo. Acabou que quem bateu foi o Paquetá e o Brasil empatou o jogo. Mas se tem um nome nesse início de era Dorival, esse cara se chama Endrick. Era pra ter começado com o Endrick desde o primeiro tempo. O moleque tem muita estrela e empatou o jogo pra seleção brasileira contra a Espanha. Pra quem falou do gol perdido pelo Endrick no finalzinho do segundo tempo contra a Inglaterra, meu amigo, não tenho o que falar desse gol que o Endrick marcou hoje contra a seleção da Espanha. Simplesmente um golaço. O seu primeiro toque na bola, aliás, o segundo, porque o primeiro toque do Endrick na bola foi um lançamento lindo para o Vinícius Júnior. E no seu segundo toque na bola, cara, ele pegou de bate pronto dentro da área e fez um golaço para a seleção brasileira. Na semana passada, ele já tinha marcado o seu primeiro gol pela seleção brasileira e o seu primeiro gol em Wembley. E agora, de novo, o moleque entra para a história, marcando o seu primeiro gol no Santiago Bernabéu. Casa essa que ele vai conhecer muito bem daqui a alguns meses, já que vai ser jogador do Real Madrid. Ou seja, esse gol, com toda certeza, foi o primeiro de muitos que o Endrick ainda vai fazer lá na Espanha. Vou te falar, o moleque tem muita personalidade com a camisa da seleção. Parece que combina muito bem com ele. Essa série que o Brasil acabou conquistando, essa data FIFA, foi muito importante, porque o Brasil resgatou a confiança, né? Resgatou a credibilidade. Até então, isso tinha passado já, estava no descrédito total. E outra coisa, o Endrick, né? O Endrick é um capítulo à parte. O menino entra e faz gol. Quer dizer, não pode ficar fora do time. Dorival Júnior tem que avaliar melhor essa situação do Endrick e colocá-lo numa função um pouco mais específica desde o começo do jogo, né? Talvez no lugar do Rafinha, que não está jogando absolutamente nada, né? Bom, vamos lá. Acabou o jogo agora, Brasil 3, Espanha 3. Foi um jogo complicado. A Espanha tem um time mais entrosado, mais pronto, com mais mobilidade. É um time melhor que o Brasil. No primeiro tempo colocou na roda, fez 2-0 merecidamente, apesar que o pênalti não foi, mas jogou melhor que o Brasil. E o Rodrigo fez aquele gol na saída errada de bola do goleiro. Ele foi muito esperto, fez por encobertinha. No intervalo, o Dorival mexeu muito bem. O time voltou outro, mais organizado taticamente, bem postado, mais determinado, mais corajoso ofensivamente, foi pra cima e conseguiu um empate com quem? Novamente o Endrick, 2-2. Aí o árbitro arruma um outro pênalti, 3-2 para a Espanha. E no final, aí sim, um pênalti que aconteceu, o Paquetá foi lá e empatou 3-3. Eu gostei dos dois jogos, da personalidade, da força, da determinação e do foco. Agora tem uma coisa, Dorival, vou pedir de novo. Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, não muda mais. Final de jogo na Espanha, ladrão! Ladrão! Sem vergüenza! Hijo de la chingada! Roubaram o Brasil, irmão! 2 pênaltis inexistentes! Mas ainda bem que a gente tem o Ser Berinjelo! Ele tem a berinjela de ouro! O moleque joga demais! O moleque tem estrela! Eu falo que esse moleque vai ser um dos maiores jogadores do mundo, Endrick! Entrou e a primeira que sobrou, irmão! Por isso que eu falo, velho! A sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade! A oportunidade apareceu, ele estava no lugar certo, e aí vem a capacidade. Um chute de fora da área de perna esquerda, um foguete, irmão. E afundou o goleiro da Espanha. O Brasil empatava a partida em 2-2, perdia por 2-0. E depois um ladrão, sem vergonha, la caça de papel. Ele é nada pra perto de você. Juiz safado. Deu um pênalti inexistente pra Espanha. 3-2 Espanha. E no final um pênalti existente pro Brasil. O Paquetá foi lá e empatou. Então, chupa, seus espanhol! Chupa, 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 irmão! Agora, a maturidade desse menino, a capacidade dele de, depois de um jogo pegado com uma arbitragem ruim, dar uma declaração como essa, me faz ter muita fé e muita esperança no futuro da seleção e no que ele, Endrick, pode oferecer para o futebol. A gente ouvindo o Zinho, não parece que é um menino de 17 anos. A gente vendo o Zinho, não parece que é um menino de 17 anos. É um menino que no Palmeiras bate no peito e fala toque em mim. É um menino que na seleção chega e joga com dor na perna porque sabe onde está. É impressionante. Não, é espetacular. Isso, ele tem uma personalidade e um mental, né? uma preparação, um foco.
sabe o que quer, né? Muito aplicado na sua profissão, já novinho, você vê ele ali sabendo o desejo. Ele falou, eu amo fazer gol, eu quero fazer gol, eu quero ajudar, eu estou no início de carreira, eu tenho muita coisa pela frente. Então as palavras dele, como você falou, nos empolga, né? E o Dorival foi perfeito quando falou, se ele continuar focado, não deixar o extra, o fora do campo, atrapalhar o dentro do campo, e continuar com essa aplicação, ouvindo, aprendendo, lapidando, sendo moldado, buscando os bons exemplos, né? Se aproximar de quem realmente tem uma carreira sólida, né? Chegar perto e ver quem é que está brilhando e que está focado na sua profissão, os bons exemplos, né? E ele, sem dúvida, tem tudo para virar esse grande jogador, essa esperança para a gente, né? Para a próxima Copa do Mundo, para continuar brilhando. Eu senti um prazer, não só do Endrick, mas a comemoração do gol do Paquetá, não sei se vocês também tiveram essa percepção. O passinho do Paquetá. No grupo, os caras do banco, os caras que estavam no banco quase deram uma volta olímpica para chegar lá para comemorar o gol. Cara, um amistoso, hein? Aí fala assim, os caras não gostam mais de jogar na seleção, não tem muito prazer. O que o Danilo falou, tem sim, cara. E eu vi uma aplicação, uma vontade nesse grupo que ali estava, porque há muito tempo a gente não tinha compromissos difíceis como esse, de amistosos como esse. Teve essa oportunidade e o Brasil foi muito bem. E a gente viu os jogadores querendo aproveitar a sua oportunidade de vestir a camisa da seleção. E o Endrick me parece um símbolo para isso, né? Porque tão jovenzinho, está começando a sua carreira, né? Ainda está sendo moldado, né? Ele há pouco tempo se torna titular no Palmeiras, há pouco tempo, né? E ele chama essa responsabilidade, como você falou. Ele é um grande personagem para o Palmeiras ganhar mais um título brasileiro. Ele é uma peça importante também, né? De um grupo que já era muito forte, que ele chama a responsabilidade. Então é um moleque diferenciado. O Endrick é uma situação que a gente vai viver da seguinte forma. Essa situação foi vivida no Palmeiras. A torcida queria o Endrick, o Abel postergou, preparou o Endrick para ele entrar. O Endrick entrou no time do Palmeiras, foi o símbolo da arrancada do Palmeiras para a conquista do título. Hoje ninguém imagina o time do Palmeiras sem o Endrick. Mas vai ter que imaginar, né? Hoje, estou dizendo hoje. Daqui a pouco, ninguém vai imaginar a seleção brasileira sem o Endrick. Sim. Porque ele é desses gigantes do futebol. Ele é desse nível, é dessa importância. Ele é diferente dos outros porque ele traz a importância. Ele é o definidor das jogadas. Ele não se intimida diante da situação. O Cucurella deu logo uma paulistinha nele para ver se intimidava o moleque. Mas ele não se intimidou, ficou lá deitado no chão, fez dar uma massagem para tirar, porque fica um caroço. No Rio chama tostão, né, Zinho? Aqui em São Paulo chama paulistinha. Então o Endrick é desse modelo de jogador, do diferente, né? Eu digo sempre aqui, não tenho vergonha de dizer, ele vai ser muito melhor do que a gente imagina quando ele chegar na Europa. Porque lá ele vai ser o Endrick, lá ele vai aparecer. Hoje ele tem 18 ou 17 anos. Quando ele fizer 18, ele vai embora. Olha quanto tempo ele vai ter para jogar na Europa. Tomara que não tirem a capacidade dele de surpreender, de driblar, porque agora tá na moda dizer que está tirando onda com o adversário. Não pode driblar mais no futebol. O Vinícius é perseguido hoje você ficou nervoso porque o Paquetá dançou e os caras reclamaram. Eu não posso repetir no ar o que eu falei fora dele. Melhor o Mauro Naves falar. Não. Mas, até nisso o moleque é malandro, hein? Até nisso o moleque é esperto, hein? Você viu que ele deu uma chegada no Carvajal, aí ele foi lá e levantou o Carvajal. Vem cá, isso? Tá, rapidinho. No carrinho que ele deu no Carvajal. É o patrão dele lá no Real Madrid, o cara que manda lá, assim. É interessante, assim, não basta ser craque, eu acho que tem que ter estrela, sabe? Craque ele é. Sim. E tem muito craque que não tem tanta estrela assim, às vezes até se perde no caminho. O cara se fala, esse cara é bom de bola, você começa a ver lá na Copa São Paulo, fala, isso aí vai arrebentar a vida inteira, e o cara não vinga. O Endrick já está vingando e tem estrela. 50% de aproveitamento, 4 jogos e 2 gols. Um jogo sim, um jogo não. E todo gol tem uma história, né? Ele foi o mais jovem a marcar para as seleções e o Wembley. Hoje, se eu não estiver enganado, daqui a pouco eu confirmo, o Rodrigo marcou o primeiro gol do Brasil na Espanha. O Brasil lá só empatava ou perdia, perdeu 3-0. Acho que jogou pouco também. Perdeu uma vez 3-0, empatou 0-0. O do Rodrigo foi o primeiro.
O Endrick vai falar, eu também fiz gol lá na Espanha, jogando na Espanha. Então, assim, o menino tem tudo para dar certo e a gente vê nas declarações, eu comentei ontem, uma carta que ele escreveu para o irmão, né, com tanto carinho, falando das dificuldades da família e tudo que eles querem. Enfim. Ele fez o gol, foi abraçar o pai. Ele foi abraçar, assim... É isso, né? Ele tem uma família que parece ser muito importante, muito estruturada. Antes que digam, vocês estão empolgados demais, ele é só um menino, tem 17 anos. Claro que ele é só um menino.